Estamos a chegar ao final desta semana, mas ainda temos tempo para abrirmos a Bíblia novamente nesta sexta-feira e podermos perceber um pouco mais aquilo que Pedro quis deixar escrito para a sua igreja naquela altura, mas também um pensamento, verdades inquestionáveis que se estendem até nós, para que nós coloquemos em prática no nosso dia-a-dia, enquanto membros desta família cristã que Cristo instituiu nesta terra e que Ele quer permanecer com ela até à sua volta para depois eternamente vivermos com Ele. Eu gostava de o convidar a abrir a sua Bíblia novamente em 1 de Pedro capítulo 2, voltarmos outra vez ao versículo 9, nunca é demais voltarmos a ler esta passagem e depois vamos introduzir uma outra que está escrita em Isaías. Iremos ao Velho Testamento também para ver o que é que o profeta Isaías escreveu e vamos ver que realmente uma com a outra casam na perfeição. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 diz: Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se abrir a sua Bíblia também em Isaías, capítulo 60, e se lermos os 3 primeiros versículos, vamos encontrar estas palavras do profeta Isaías que diz: Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Pois eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E nações caminharão para a tua luz e reis para o resplendor da tua aurora. Pedro, embora nós vejamos que estamos a falar de uma nova aliança, já aqui vimos que esta nova aliança vem de um seguimento da velha para a nova, em que Cristo vai abrir o leque para todas as pessoas no mundo inteiro, mas há aqui um elemento importante que Pedro assinala, Isaías faz também a referência, quando se compara, por exemplo, Israel como povo de Deus e, no fundo, a Igreja de Cristo. Sim, esse elemento que é transversal, no fundo, ao projeto de Deus para esta terra, ele é muito importante e ajuda-nos a que todos estes ensinamentos sobre a natureza sacerdotal, sobre a identidade da Igreja, sejam claramente, ou melhor, não nos tornem, enquanto crentes, como um edifício que está fechado. Na verdade, quase que podemos dizer o seguinte: na Bíblia, o chamado de Deus, ou a eleição de Deus, que é um termo também bíblico, ao seu povo, à Igreja, não é um fim em si mesmo, é apenas um meio ou um instrumento. Porque o que Deus quer é alcançar todas as pessoas. E por isso, aquilo que nós vemos, por isso lemos hoje novamente o texto, do versículo 9 do capítulo 2, se ontem nos focámos muito nessa ideia de ser o sacerdócio real, de ser uma nação eleita, o povo escolhido de Deus, hoje estamos a focar essencialmente na segunda parte, em que Deus diz claramente ou seja, o propósito disto não é dizer assim, bom, agora tenho aqui este grupinho de pessoas muito boas, melhores que as outras, que eu quero estar com eles. Não, o propósito de ter essa eleição desse povo é para ele ser visível, é que ele se torne visível. É que ele, no fundo, irradia uma luz que lhe vem do seu relacionamento com Deus, com o Criador, que ele seja capaz de transportar a todo lugar as virtudes de Deus. E, no fundo, Pedro introduz esta dimensão de haver trevas e haver luz. E, de facto, este mundo tem trevas, e usamos a expressão trevas, claro, a Bíblia também usa, é de uma maneira simbólica. Trevas representa, no fundo, tudo o que é mau, tudo o que aprisiona. E Deus quer, no fundo, tirar as pessoas, porque as pessoas são livres de se meter nas trevas, e infelizmente essa é a realidade de muitas pessoas ao longo da história, e hoje isto é tão real quanto sempre tem sido, que muitas pessoas escolhem os caminhos das trevas. Mas é interessante ver que Pedro vai falar, por exemplo, da pedra angular, e nós vimos aqui que a pedra é Cristo, e ninguém poderá substituir essa pedra, ninguém se poderá colocar no lugar dessa pedra. E falou que nós somos pedras vivas, edificadas para, no fundo, estarmos em torno de Cristo. E é curioso ver que essa luz que nós podemos emitir ao mundo não é a nossa própria luz, mas é a glória de Deus, ou seja, é a luz da própria pedra angular. Não é? Isso mesmo. Porque essas virtudes de Deus são a sua glória. Esse é um conceito bíblico, o de que quando Deus fala da sua glória, ele está, na verdade, a falar do seu caráter, das suas virtudes. Isso é que é maravilhoso, isso é que ilumina. Por isso, um Deus que é bom,
que é justo, que é santo, que é puro, que é cheio de amor, que é benigno, que é generoso, e eu podia continuar esta lista, isto são coisas que iluminam, que fazem brilhar, que atraem. Infelizmente, o oposto disto é muitas vezes a experiência humana. A mesquinhez, o ódio, o orgulho, a pequenez, não é? Estas dimensões, a inveja, estas dimensões que são trevas, o povo de Deus em todo o tempo foi chamado a estar perto de Deus precisamente para poder ser reflexo dessas virtudes. É por isso que o povo de Deus, ele é chamado a ser um povo cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de justiça, cheio de santidade, porque essas coisas são reflexo daquilo que Deus é. Claro, mas deixa-me só insistir um bocadinho neste aspecto, que é, quando o foco não está em Cristo e está num ser humano, o povo está em trevas. Sem dúvida. E nós vemos que muitos que exercem a sua fé e que procuram desenvolver a sua fé, mas colocam o foco num determinado homem, por muito bom que ele possa ser, é um pecador. Não é? É uma outra pedra. É uma outra pedra. Portanto, não tem luz própria. Exatamente. Mesmo que sejam pessoas que até já morreram e que foram pessoas estimáveis e que fizeram muito boas obras, se a nossa adoração e o foco da nossa experiência espiritual vai estar focado numa pessoa do passado... É que nós podemos até acreditar vivamente que esse é o caminho e fazer tudo para ser uma pedra viva, mas essa pedra nunca vai iluminar porque a glória de Deus não está. É isso. Portanto, não tem o potencial de trazer as pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Claro. Porque essa luz é Deus. Claro. Portanto, este tema que é transversal, no fundo, ao longo da história do povo de Deus, nós podemos lembrar de Abraão, por exemplo, e do chamado que Deus fez a Abraão, e que ali essa eleição que Deus fez colocou Abraão e os seus descendentes numa lógica de escolha e de pessoas, de família a quem Deus ia revelar, mas lembremos que logo na primeira aliança que Deus estabelece com Abraão, em Gênesis no capítulo 12, ele vai dizer-lhe que em ti serão benditas ou abençoadas todas as nações da terra. Exatamente. Ou seja, o propósito da eleição que Deus faz a Abraão é um instrumento. Não é só para atingir a sua casa, mas a casa Exatamente, de toda a gente. porque se fosse um fim em si mesmo, era dizer assim, olha Abraão, tu és uma pessoa maravilhosa, eu quero, como Deus, relacionar-me contigo. Quero dar um prémio. E dar-te um prémio, e quero estar contigo. Não quero estar com os outros, porque tu és muito melhor. Se fosse este o propósito, não era necessário que Abraão fosse luz às nações. Claro. Não era necessário que todas as nações fossem abençoadas através dele. Não. Era suficiente, porque o propósito final de Deus era, olha, está aqui este homem, é muito bom, é ele que eu quero salvar. Nós podemos analisar várias histórias, momentos da Bíblia que nós percebemos, que é no fundo o mesmo que Jesus Cristo propõe à sua igreja, é que nós sejamos instrumentos para que essa luz alcance mais. Se nós fomos tocados por essa luz maravilhosa, se conhecemos a Deus, se as suas virtudes e o seu caráter nos estão como que revelados e estão a transformar a nossa vida, forçosamente nós vamos, onde estivermos, essa luz vai expandir-se um pouco mais. Quando ela atinge outra pessoa, essa pessoa vai, ao entrar dentro do mesmo processo, começa a expandir essa luz para outros onde eu não consigo chegar, porque não conheço essas pessoas, ou não tenho o âmbito da minha ação, não é onde está o outro, não é? Portanto, quando a minha luz alcança o outro, a dele, o lugar onde ele está, essa luz que vem de Deus começa a alcançar outros. E é curioso ver que o versículo 3 de Isaías 60 não fala apenas de uma dimensão, eu diria se calhar possível aos nossos olhos, mas ultrapassa um bocadinho aquilo que é a nossa capacidade de ver, porque diz que nações caminharão para a luz, ou seja, não é meia dúzia de pessoas. Sim. São centenas e centenas, milhares de pessoas. Não podemos esquecer que o contexto dessa mensagem, através do profeta, não é dizer isso a uma pessoa, é dizer isso ao povo de Israel. Exatamente. Nesta altura já não era só Abraão, estamos a falar de um povo com milhões de pessoas. Exatamente. Por isso é que, no fundo, a promessa mantém-se, Deus diz àquela nação, se vocês brilharem e resplandecerem através do que eu vos tenho dado e ensinado, no fundo, se vocês forem fiéis à aliança que eu vos propus, para ir a um tema que já aqui falámos, como eles são uma nação, as nações vizinhas vão ver isso. Claro. Quando virem a prosperidade, podemos lembrar de casos como Salomão, não é? Que viveu de facto um momento de exuberância tal, de bênção tal, que as nações vizinhas, quando viam aquilo, de um povo tão pequeno e sem história, não é?
sem grande capacidade, como era o povo de Israel, diziam isto aqui, o que é isto? Louvado seja o vosso Deus. Exatamente. Assim como momentos em que o povo venceu guerras, por exemplo, em que se percebeu claramente que não era pelo poder militar, porque Israel nem era um povo sequer de tradição militar, muitas vezes os outros povos acabavam por, no fim, dizer o quê? Bem, o vosso Deus é o Deus verdadeiro. Claro. Isso aqui é o Deus vivo, porque percebe-se que através da luz que vocês emanam, o vosso poder, a vossa autoridade, enfim, tudo isso. Portanto, Deus está desde sempre. Por isso, a mensagem, a proposta que é feita aos cristãos é exatamente a mesma. Ela não se alterou. É que sejamos luz, uma luz que resplandece e que ilumina. Enquanto falavas, eu lembrava-me de Raab, por exemplo, quando recebe os espias na sua casa, ela diz claramente, nós temos ouvido falar do vosso Deus. Não é? É isso. Portanto, Deus, as virtudes de Deus, essa luz vai sendo conhecida à medida que aqueles que a recebem a vão transmitindo. Esse desafio está diante da Igreja ainda hoje. Claro. Fica aqui o remate final para esta semana e eu quero terminar lendo de novo o versículo 1, porque parece-me a mim que é a ordem que o Senhor Deus nos dá a todos nós. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz e é nascida sobre ti a glória do Senhor. Que possa ser este o seu objetivo ao longo de todos os dias da sua vida e, por que não, começar hoje a viver já com bastante intensidade esta grande verdade, esta promessa magnífica que o Senhor lhe dá e viver todo o fim de semana, digamos, debaixo deste chapéu que é a glória do Senhor. Tenha um ótimo fim de semana. Quanto a nós, já sabe, voltamos na próxima segunda-feira.